Senhoras e senhores, prazer imenso, uma alegria inenarrável poder estar mais uma vez com vocês, mesmo que em formato remoto. Nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre embalagens. É um tema extremamente importante na, na armazenagem, uma vez que ela tem uma interferência, nós vamos perceber isso, muito grande em relação às técnicas de armazenagem, às formas de se trabalhar na armazenagem. Vamos falar hoje sobre embalagem e acondicionamento. Qual a importância do tema embalagem e acondicionamento para a gestão da armazenagem? Total, porque nós já comentamos com vocês que, em média, em um armazém, um produto é manuseado 16 vezes. Se essa embalagem não for boa, o risco de rompimento é muito grande. E quando uma embalagem se rompe, a gente sabe disso. Você vai no supermercado comprar um saco de açúcar, um saco de arroz, tira lá da prateleira, está lá vazando o açúcar ou vazando o arroz, você não leva aquele pacote para casa. Você vai botar ele lá na prateleira e vai pegar outro. Então, é muito comum isso acontecer e isso causa muito prejuízo para as empresas e para as organizações. Para a gente ter uma ideia da importância desse tema, apesar de todo o rigor norte-americano em relação à confecção de embalagens, estatísticas comprovam que os Estados Unidos perdem anualmente 3 bilhões, com B de bola, 3 bilhões de dólares em danos relacionados a transporte de mercadorias. No Brasil, embora não haja dados, sabe-se que esse prejuízo também é grande, mesmo porque a nossa infraestrutura logística é muito mais frágil do que a americana. Preocupada com essas perdas, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, vem estudando e elaborando normas para as embalagens, normas técnicas para as nossas embalagens. O Comitê Brasileiro 23, que é o Comitê de Embalagens e Acondicionamento, desde a sua criação em 1982, é sediado pela ABRE, Associação Brasileira de Embalagens, o qual congrega diversas comissões de estudo, cada uma representando um segmento do setor de embalagem. As comissões de estudo se formam devido a uma necessidade do setor de padronizar as embalagens, as matérias-primas e os ensaios empregados para garantir a qualidade destas embalagens. Aqui nós temos o site, eu trouxe para vocês o site da Associação Brasileira de Embalagens. Depois, se vocês quiserem olhar lá nos slides, vocês vão poder pegar certinho aqui o endereço eletrônico, é www.abre, Associação Brasileira de Embalagem, abre.org.br. Então vale a pena dar uma visitada lá, porque tem várias normas técnicas relacionadas à armazenagem que são interessantes para você, futuro profissional de logística. Os técnicos, de maneira geral, concordam entre si quanto às principais virtudes que uma embalagem precisa ter. Uma fábrica especializada em projetar e fabricar embalagens usa todo o rigor técnico, desde a aprovação da matéria-prima até o produto final. E é óbvio que, se você for estudar a embalagem, por exemplo, no marketing, você vai estudar a questão estética, chamar a atenção do cliente, etc, etc. Aqui na logística, quando a gente trabalha em embalagem, nós estamos falando da função de proteção. A embalagem para a logística tem a função de proteger o produto, de proteger o material que ela embala. O papelão, só para ficar num exemplo, passa por testes de arrebentamento, de esmagamento, de coluna, ou seja, de compressão, de espessura, de adesividade e perfuração. Então, são testes que são feitos para buscar
uma embalagem a mais perfeita e protetora possível. Depois, o projeto de embalagem leva em conta o produto, a característica, a fragilidade, o seu peso, a quantidade por caixa e o dimensionamento para um bom empilhamento. Pronta a embalagem, são feitos testes de laboratório, como de queda livre, de compressão, de impacto, de tombamento, de vibração. Mais para frente, nesse encontro, nós vamos falar um pouquinho deles. Outro ponto considerado em relação à embalagem é a finalidade da mercadoria, se é para exportação, qual meio de transporte que ela vai ser utilizada e os caminhos pelo qual esse produto vai percorrer até chegar ao consumidor final. Faz-se também o cálculo de custos e escolhe-se o material de acolchoamento, de preferência o melhor e mais barato. Percebam o seguinte, se eu for pensar na proteção, vamos pegar o caso do notebook, por exemplo. Vamos pensar numa embalagem para proteger o notebook. Olha, se eu for pensar numa embalagem para proteger o notebook, vamos botar o notebook dentro de uma caixa de aço, acolchoada com travesseiros, com almofadas, e coloco o notebook lá dentro. Tenho certeza que não vai acontecer absolutamente nada com ele, vai estar absolutamente seguro. Só que o custo dessa embalagem vai ser elevadíssimo. Então, inviabiliza a utilização desse tipo de embalagem. Então, você tem que fazer um trabalho para que a embalagem proteja o produto, cumpra essa função de proteção, porém, com o menor custo possível, né? O ideal é que a engenharia de embalagem trabalhe junto com a de produto, porque às vezes é preferível mudar o projeto do produto do que gastar com uma embalagem onerosa para um produto com determinada dimensão ou determinado aspecto. Embora as formas sejam válidas, como nas demais áreas da logística, generalizar pode sempre induzir a erro. Então, não tem receita de bolo, não tem uma fórmula que você use para todas as empresas e assim por diante. Então, não é difícil projetar uma embalagem resistente, mas cara, como eu dei o exemplo da caixa de aço com almofadas dentro. O essencial, no entanto, é conceber uma embalagem que, além de proteger convenientemente o produto, tenha também um custo acessível para a empresa, para a organização. Então, lembre-se, é impossível uma fórmula capaz de adaptar-se a todos os tipos de produto. Cada produto vai requerer uma embalagem específica para ele. E, como eu já adiantei, o principal objetivo da embalagem é proteger o produto da melhor maneira possível. Na logística, estamos falando especificamente para a logística, a função, o objetivo principal é proteger o produto. Como eu falei, se for trabalhar marketing, é a função estética, é outro tipo de pensamento que você vai ter. Então, de acordo com a modalidade de transporte utilizada, com o menor custo possível. Então, são vários aspectos que têm que ser levados em consideração. E a seguir nós vamos ver alguns tipos mais usuais de embalagem e um problema muito específico que é como fechar essa embalagem. E a gente começa falando da caixa de papelão. Uma grande economia que a empresa pode realizar na embalagem de seus produtos é a utilização das caixas de papelão ondulado no lugar da caixa de madeira ou de compensado. Então, de novo, aqui, como a gente viu no nosso último encontro, as caixas têm uma grande variedade de tamanhos, de possibilidades, o que faz ela ser bastante usada. As caixas de papelão ondulado possuem numerosas exigências de qualidade. A cor deve ser clara, a impressão dos dizeres bem legíveis, as abas devem situar-se num esquadro, uma em relação à outra, e as faces externas não devem apresentar nós, nem manchas, e assim por diante. A característica de qualidade mais importante dizem respeito, porém, às propriedades físicas. É importante exprimir a diversidade de características físicas do papelão ondulado por meio... é impossível exprimir a diversidade das características físicas do papelão ondulado por meio de uma única propriedade. Há pelo menos 3 ensaios que são indispensáveis quando
se trabalha com embalagem de caixa de papelão. A primeira delas é a resistência ao arrebentamento, a segunda é a resistência do papelão ao esmagamento e a resistência da caixa à compressão. Outros ensaios são de menor interesse alguns ensaios são de maior interesse para se avaliar qual tipo e a qualidade de caixas que convém utilizar para determinadas mercadorias e condições de transporte. E aqui eu vou falar especificamente alguns ensaios que são feitos, que a gente pode citar, que são feitos em relação à caixa de papelão. O primeiro deles é o ensaio de impacto, que consiste em colocar a caixa com o conteúdo, com o produto dentro, em um carrinho que desce um plano inclinado, chocando-se contra um anteparo fixo e resistente. Então você coloca a caixa dentro de um carrinho, solta ela, ela vai bater no anteparo lá embaixo. Esse teste reproduz as consequências de uma parada brusca de um veículo de transporte. Então o caminhão, a caixa está ali dentro do caminhão, o caminhão freia, ela vai para frente, vai bater, exatamente esse ensaio que é feito, chamado ensaio de impacto. O segundo impacto é o ensaio da queda livre. Consiste em deixar a caixa cair com o conteúdo, né, ou seja, com o produto lá dentro, de uma altura e posição pré-determinada. Então, vou soltar a caixa contra um chão de cimento ou uma placa metálica e assim avaliar a resistência da caixa e, principalmente, os efeitos da queda no conteúdo. A caixa cair é uma situação comum na área de armazenagem das empresas, das organizações. Então, ela tem que ser resistente exatamente para reduzir os danos quando isso acontece. E um terceiro ensaio é a prova do tombamento. A caixa com o conteúdo, com os produtos, é colocada num tambor giratório com cerca de 2 metros de diâmetro que gira a uma velocidade de 2 metros por minuto. Esse mecanismos desse sistema, desse tambor, vai fazer com que a caixa seja arremessada aos trancos contra a outra parede, induzindo as condições de transporte e manuseio violentos. Então, pega uma BR-364, o caminhão vai chacoalhando de tudo quanto que é jeito, é esse o ensaio que se pretende, as consequências, né, que esse tipo de transporte vai trazer para a mercadoria, avaliado através desse ensaio. Quais são as vantagens da caixa de papelão ondulado em relação à madeira ou tradicionais embalagens? É a seguinte: ela elimina o espaço ocupado pelas caixas de madeira, o espaço utilizado vai ser menor. Fechar essa embalagem é mais fácil, é mais prático, é mais rápido. A caixa de papelão é muito mais leve, o que facilita o manuseio e reduz acidentes e diminui o frete. A violação da caixa de papelão é mais facilmente percebida, você consegue perceber mais fácil. A caixa de papelão ela é mais limpa do que a caixa de madeira. A caixa de papelão permite imprimir instruções e setas indicativas, o que ajuda muito na armazenagem. A caixa de papelão oferece, por último, maior resistência aos choques devido ao efeito de acolchoamento proporcionada pelas ondas do papelão. A caixa de papelão, pelos seus dizeres impressos, faz a propaganda do produto e, conforme a região, a caixa de papelão é mais barata do que a caixa de madeira equivalente. Porém, ainda tem alguns problemas e isso faz com que muitas empresas não vejam com bons olhos o uso da embalagem de papelão. Condições de infraestrutura logística do país, ou seja, estrada em mau estado, onde a mercadoria tem que estar fortemente amarrada, sendo que o atrito e os solavancos causam ruptura do papelão. Um segundo fator é a má qualidade de certas embalagens, que tem
predisposto o transportador contra o papelão, a selagem inadequada, ou seja, o fechamento inadequado de boa parte dessas embalagens de papelão é outro fator de insucesso na sua utilização, ocasionando vazamento do conteúdo e facilitando o roubo. E, finalmente, as caixas de papelão têm dificuldade em aguentar redespachos e transbordo na estrada devido às chuvas e aos maus tratos. Vocês lembram que há um tempo a BR-364 fechava para caminhões maiores, tinha um certo limite de peso. Então, o que acontecia? As empresas mandavam caminhões grandes até ali próximo de Sena Madureira, próximo de Manoel Urbano, e a partir dali iam em caminhões menores. Então, tinha que fazer esse redespacho, tinha que fazer esse transbordo. Agora, numa região como a nossa, que chove com muita frequência, você imagina fazer um transbordo desse, caixa de papelão com chuva. O papelão ele vai embora, né? E aí acaba causando muitos problemas. Outro tipo de embalagem muito comum são os tambores. A utilização de tambores metálicos como embalagem alcança um número considerável de produtos, sejam líquidos de todos os tipos, produtos sólidos, pastosos, fluidos ou em pó, granulados. Todos esses produtos podem ser transportados em tambores com tranquilidade e comodidade. Aqui uma foto, né, de um tipo de tambor de plástico, aqui de metais. É importante que o tipo de revestimento que se dê à chapa internamente. Há produtos cuja natureza permite que sejam acondicionados em contato direto com a chapa e dessa forma não se alteram. É o caso dos derivados de petróleo, por exemplo. Clientes tradicionais dos fabricantes de tambores metálicos. Outras mercadorias vão exigir cuidados especiais para evitar que, por qualquer motivo, se entre em contato com o metal, como, por exemplo, produtos alimentícios, principalmente o suco de laranja, que é muito utilizado, utiliza muito os tambores. A facilidade de manipulação, armazenagem e transporte e a absoluta proteção que esse tipo de mercadoria oferece aos produtos, às mercadorias, seja qual for ela, são os principais atrativos que esse tipo de embalagem apresenta à indústria e ao comércio em geral. O que mais tem contribuído para a permanência do tambor metálico como embalagem é a sua insuperável resistência. Os rudes golpes que ele é capaz de suportar, particularmente no transporte marítimo, fazem-no uma embalagem utilíssima neste tipo de modal de transporte. Pelo fato de centenas de pequenas cidades no Brasil não poderem contar com nenhum tipo de equipamento de movimentação, de manipulação, e a força humana ainda ser um grande instrumento de movimentação de materiais, os tambores têm um papel relevante no interior do país. Tambores metálicos podem ser fabricados sob várias especificações para os fins mais diversos, e isso torna impossível traçar um quadro dos tipos de tambores existentes. De um modo geral, divide-se em dois grupos: os leves, só para uma viagem, e os pesados, para mais de uma viagem. Um terceiro tipo de embalagem muito comum são os fardos. O excessivo volume de certas mercadorias foi o principal motivo que compeliu grande número de empresas a adotarem o enfardamento como sistema de embalagem. E aí a gente vê aqui alguns exemplos, né, desse tipo de utilização. Quando enfardado, o algodão, por exemplo, ocupa um espaço várias vezes menor do que ele empluma, facilitando o manuseio, permitindo, mediante o uso de empilhadeiras, uma arrumação mais fácil nos armazéns e reduzindo substancialmente o frete. Essa redução no volume é conseguida com a utilização de prensas que comprimem a mercadoria. Mediante esse processo, são enfardados
produtos como fumo, produtos de origem animal, como lã, couro, tecidos, entre outros. O Brasil fabrica atualmente todo tipo de prensa para enfardamento, sendo quase todas hidráulicas. Ah, o, para movimentar o transporte e a arrumação desses fardos vai requerer poucos cuidados, mas é necessário evitar que a umidade e, sobretudo, a chuva atinja alguns tipos de produto, como o algodão, por exemplo. Para movimentação interna e elevação, os grandes armazéns prescindem de talhas e pontes rolantes e usam, porém, grande quantidade de carrinhos de mão, empilhadeiras elétricas e motorizadas. Para finalizar esse nosso bate-papo sobre embalagem, vamos falar sobre os recipientes plásticos, que foram introduzidos no transporte de líquidos e materiais a granel. Os recipientes plásticos para fins industriais estão substituindo em larga escala as embalagens tradicionais de vidro, madeira e metal. Hoje está muito comum, a utilização de garrafas PET. A receptividade desses plásticos decorre da versatilidade do material empregado na sua fabricação. O polietileno ele pode adotar formas diversas, como capacidades que oscilam de 500 gramas, de 5 a 5 mil litros. Recomenda-se, porém, certa precaução em relação à utilização. Os períodos de armazenamento e transporte de produtos voláteis, como álcool, gasolina, essências, substâncias aromáticas e etc., devem ser curtos, devido à permeabilidade do polietileno aos vapores e gases. Para finalizar, vamos lembrar que cada tipo de embalagem vai necessitar de um tipo específico de fechamento. Entre eles podemos falar dos grampos, podemos falar de fitas metálicas, fitas adesivas, que é bastante comum, mais comum, diga-se de passagem. Espero que vocês tenham curtido e gostado desta aula. Perguntas, dúvidas e comentários pelo WhatsApp e pelo e-mail. Fico à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e comentário que vocês tiverem. Até a próxima. Fiquem com Deus.